Maio Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou contar para vocês tudo que eu fiz em termos culturais no mês de maio de 2022. E já adianto que eu só li e assisti filme, série, né? Não fiz nenhuma visita, exposição, nada disso, não tenho saído ultimamente. Antigamente eu indicava um monte de coisas para vocês, né? Ultimamente, só isso que eu consigo. Mas antes de começar a comentar aqui as coisas que eu li, que eu assisti, eu vou dar um feedback para vocês sobre o pedido que eu fiz no último vídeo sobre leituras do mês, né? Leituras do mês de abril. Leituras não, né? Abril Cultural. Eu perguntei a vocês se vocês pagariam por um conteúdo diferenciado, pedi sugestões de conteúdo, né? O que vocês gostariam de ver, né? Que tipo de conteúdo vocês pagariam para ver, né? O tipo de coisa. Aí muitos de vocês contribuíram, né? Deram dicas, eu agradeço a todos. Aí muita gente falou de curso, que gostaria de curso. Muita gente pediu principalmente curso de teoria literária, de crítica literária, para aprender a apreciar melhor, né, a leitura, um romance. Aí teve gente que falou de clube de leitura, né, com vídeo para discutir, e esse tipo de coisa para mim não dá, eu não consigo fazer lives, né, então um vídeo para discutir teria que ser lives para ter interação, né, ou então seria a leitura compartilhada que eu faço o vídeo e divido com vocês, né. Lives eu não consigo, gente. Teve também gente que sugeriu... Teve muita gente que sugeriu conteúdo que eu já disponibilizo no público, que é pílulas de interpretação, o que esperar dessas coisas. Isso vai continuar, né? Eu não vou tirar conteúdo do público e colocar no pago, né? Não me parece justo isso, né? Seria algo diferente, algo a mais. E aí vocês podem continuar sugerindo, porque se isso acontecer, se eu fizer esse conteúdo mesmo, vai ser pro segundo semestre, né? Eu tenho que me organizar, ver o que eu dou conta de fazer, enfim. Eu tô tentada a fazer vídeos sobre teoria literária e tal, a partir do que eu tenho aqui, pegar um livro e destrinchar com vocês, um livro de crítica literária, sei lá. Eu tenho aqui umas 2 prateleiras sobre isso, mas vocês podem continuar sugerindo, podem deixar aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Agora, bora lá para esse vídeo não ficar muito longo. Começar mostrando o que eu li aqui no Kindle. Eu li 2 livros no Kindle, um de não ficção e outro de ficção. O de não ficção foi Topologia da Violência, de um pensador, filósofo contemporâneo, sul-coreano. Não vou me atrever a falar o nome dele, eu vou deixar aqui. Vai estar aqui embaixo na lista, né? Eu deixo a lista das obras que eu citei, o nome dele vai estar lá. Eu não vou tentar pronunciar para não passar vergonha, para não ofender o autor. Quando eu comecei a ler este livro, eu li na intenção até de fazer vídeo para vocês, mas eu acho que eu não consigo fazer um vídeo sobre este livro, porque ele trata da violência em várias perspectivas e ele mobiliza uma literatura bem interessante, fala de Foucault, né, Vigée et Punir, fala de vários, ele é bem erudito, só que ele tratou de muita coisa em poucas páginas, então assim, eu achei que foi passando muito ligeiramente pelas coisas, eu preferia que tratasse de menos coisas com mais profundidade, do que de tantas coisas de maneira espraiada. E aí eu tenho a sensação que eu nem consigo fazer um vídeo, eu não consigo fazer um vídeo legal para vocês, para passar um pouco do conteúdo e tal. Embora ele tenha ficado o tempo todo falando de violência, mas assim, ele fala de diversos tipos de violência e tal. E assim, não consigo gente fazer um vídeo da maneira que eu gostaria. Não estou dizendo que o livro é ruim, muito pelo contrário. Mas acho que pra mim, talvez pro meu gosto, pro meu ritmo, acho que faltou alguma coisa, mas eu recomendo o livro. Outro livro que eu li aqui foi Literatura, Uma Passagem para a Índia, do E.M. Forster. Acho que é isso, sobre o nome dele. Este livro, Uma Passagem para a Índia, está na relação da revista Bravo, 100 melhores livros da literatura mundial. E aí eu fiquei bastante interessada em ler. É uma história sobre o imperialismo britânico. A gente está aqui no século XIX, a Índia, aquele vasto território sob domínio do Império Britânico, né? A gente está aqui naquele momento em que houve divisão, partilha da África e da Ásia aí entre os países, principalmente Inglaterra, França
enfim, Alemanha, esses países ali que fizeram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A história começa com indianos conversando sobre a possibilidade ou não de indianos e ingleses, de haver amizade entre indianos e ingleses, né? Então, toda a questão do livro é essa. A gente está no momento que estão muitos ingleses indo para lá para trabalhar, né? Tem toda a questão de domínio, de burocracia e tal. Eu tô aqui me decidindo se vou fazer um vídeo sobre este livro, talvez eu faça, então não vou falar mais nada não, tá? Eu paro por aqui, e aí num vídeo específico eu comento mais detalhes, que dão as coisas que eu achei bem interessantes aqui. Agora vamos para os livros impressos. Eu li Suave à Noite, do Scott Fitzgerald. Este é o mesmo autor de O Grande Gatsby. E aqui a história me fez lembrar do Grande Gatsby e também ficou mistura assim de O Grande Gatsby e Paris é uma Festa. Aqui a gente tem uma atriz de Hollywood que vai passar férias na França, ela com a sua mãe, e ela conhece um casal que também são americanos, mas que estão lá na França. Então assim, ele é médico, ele se casou lá com a moça e ela que tem grana. Então, assim, pra ter o consultório dele e tudo mais, com o dinheiro dela. E essa atriz, ela acaba se apaixonando por esse médico. Para por aqui, não vou dar mais spoiler. É um clima que lembra muito o Grande Gatsby, né? A gente tá falando ali do mesmo período histórico também, finzinho da década de 20, que é o período que o Fitzgerald viveu, o período entre guerras, essa questão de festas, bebedeira, glamour, infidelidade, que parece uma coisa assim fluida nas relações e tal. Então lembra muito aqueles lá. Então assim, merece ser lido. Não tô falando que é um livro ruim, mas se você já leu O Grande Gatsby, não faz falta ler isso aqui não, tá? E o último que eu li, Moby Dick, do Melville. É um livro clássico. A minha edição está em inglês. Aqui é um livro que eu me pergunto se eu faço resenha sobre ele ou não, porque já tem muita resenha na internet. Me digam aqui o que vocês querem, se vocês querem que eu faça. É a história da caça à baleia branca, né? Aqui a Moby Dick é um monstro. A gente está num momento histórico, né, de devastação da natureza, que a natureza precisa ser domesticada, precisa se render à evolução, ao poder humano, aquelas coisas, aquelas bobagens todas. Hoje em dia a gente acha monstro os homens que querem matar os bichos, né? Aqui era o contrário, é outro contexto. Aqui a baleia é um monstro, a baleia branca que aleijou um cara lá e tal, né? Então essa é a história que todo mundo já viu em desenho animado, em filme. O filme do tubarão, gente, é com base nisso aqui. Eu lembro, tinha até um filme que era o Tubarão Branco, que eu assisti na infância. É essa história aqui, é uma história clássica que já foi contada e recontada várias vezes. A leitura foi só isso. Agora eu vou mostrar tudo que eu recebi. Eu recebi bastante coisa de uma pessoa só. Olha quanta coisa. A Espuma dos Dias, Boris Vian. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Aliás, bastante coisa da Conceição Evaristo, que eu adoro. Histórias de Leves Enganos e Parecenças, da Conceição Evaristo também. Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Um livro que eu já li várias partes dele durante a faculdade, essas coisas todas, mas nunca tinha lido, nunca li inteiro e não tinha, que é o famoso A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Um livro sobre ciência, metodologia científica, a gente usa muito em aula de metodologia científica e tal. E aí, em outra leva, a mesma pessoa me mandou. Samuel Beckett, Vozes Femininas. Não eu, Passos, Cadência. A Nova América Latina, Fernando Calderón e Manuel Castells. Este livro eu acho que é bem recente, eu não conhecia, deixa eu ver de quando que é. 2021, né? Por isso. Persépolis. A minha tendência é sempre ter que pensar antes de falar, porque eu li e estudei isso aqui quando estava fazendo letras francês. E a gente pronunciava em francês, então era Persépolis, Marjane Satrapi. Então, eu já nem sei como é que pronuncia o nome da autora, a não ser assim, seria Marjane Satrapi. Eu sei que em francês a gente fala Marjane Satrapi, não sei como se pronuncia, gente, vocês me digam aí. E é um HQ que eu adoro, vou até reler, eu vou reler porque é uma das minhas preferidas. Muito obrigada,
quem me mandou, porque não gosta que fale o nome. Muito obrigada. Vocês ficam me acostumando mal com esses mimos todos e depois eu quero ver dar conta de mim, né? Como é que a gente faz quando fica mal acostumada? É complicado. Agora vamos ao que eu assisti. Não assisti tanta coisa assim, não, mas de todo modo tem aqui algumas coisas. Netflix, eu assisti o filme Blue Story, Gangues de Londres. É uma região de conflito de negros, né? Gangues de negros que entram em conflito. Aí é aquela história de um mata uma gangue mata um membro da outra, a outra vai se ligar e mata. Enfim, o que me chamou a atenção é que é em Londres, né? Eu não imaginava, né? A gente espera esse tipo de coisa no Brasil, nos Estados Unidos, porque países que tiveram ali escravidão por um grande período e aí toda a população negra depois foi marginalizada e vive nesses conflitos. Londres, eu não imaginava algo assim. Não é que eu não imaginasse criminalidade em Londres, nada disso. Eu não imaginava gangue de negros, bairros negros em disputa. Mas me surpreendeu. Então, foi o único filme que eu assisti na Netflix. Séries. Coração Marcado é uma série latina, acho que é da Colômbia. Um episódio, uma temporada, 14 episódios. Aqui é uma história bem legal, que é de tráfico de órgãos, né? Mataram uma mulher, um ricaço estava a noiva dele tinha problema de coração, precisava de transplante, mas ela tinha uma fila muito grande e ela teria que esperar muito e elas, enfim, estavam com os dias contados. E aí ele contratou ali no mercado negro pessoas para conseguirem um coração para ele. E aí mataram uma mulher jovem, cheia de vida, super amada, no dia do aniversário dela, roubaram o coração, né, para pegar o coração dela. E aí tem toda a história da família dessa mulher que é morta, né, o marido em busca da verdade e tal, e aí a outra também que recebe o coração, né, que não sabia de nada disso, procura de quem é o coração que ela recebeu, investigação, máfia, história de amor, envolvimentos assim. Eu gostei. E ela continua, viu? Não é só a primeira temporada, vai ter mais. Império da Ostentação, que é a segunda temporada de um reality que eu vi a primeira temporada ano passado. É sobre asiáticos riquíssimos em Los Angeles. Então, as picuinhas dele. Então, assim, eu vou te dar um presente de aniversário. Aí pega o avião, vamos jantar em Paris, né? O presente é o jantar, né? Aí um fala, você tá muito mal vestido. Aí vai lá, contrata a loja Dior lá pra levar. Eles não vão até a loja vai até eles, né? Leva aquelas araras de roupa Dior pra escolher. Aquela coisa. É festa, é festa. É uma realidade que a gente pouco imagina. Eu acho divertido as picuinhas desse tipo de povo que não precisa se preocupar nunca com dinheiro. Bobagem, esse ser humano não muda muito. Na Amazon, eu vi um filme indiano, né? Porque eu li ali o livro, uma passagem pra Índia, eu tava na Vibes, eu vi um filme indiano de 3 horas de duração. Não vou saber falar o nome desse filme, porque o filme é indiano, o nome é indiano, o filme é falado no idioma, né? Que eu não sei, não é indiano. Eu vou deixar aqui embaixo também. É um filme sobre o Império Britânico lá na Índia, né? A presença do Império Britânico e a primeira revolta que aconteceu contra o Império Britânico, que foi em 1847, acho que exatamente 100 anos antes da independência da Índia, né? Que aconteceu em 1947. E aqui tem toda a figura de um herói e tal, mas assim, o filme é até divertido de ver porque aquela coisa mítica, aí transforma a criatura num herói e tal. Gente, parece conto de fada, parece que você tá lendo Epopeia de Gilgamesh, sabe? As cenas, você vê assim, evidentemente, computação gráfica, né? Não é disfarçada, aqueles efeitos, aquela coisa, aquele endeusamento do herói. Não estou falando que os ingleses não eram os maus da história, mas esse endeusamento do herói também já é exagero, enfim, uma força descomunal, aquelas coisas míticas, aquelas narrações, é uma epopeia dos indianos, né? E faz parte ali de uma pedagogia, inclusive, né? Para ensinar as pessoas, para cultivar um passado mítico, aquelas coisas. E filme indiano é engraçado porque parece que tudo é musical, né? A pessoa tá falando, de repente todo mundo começa a dançar, cantar, é bem divertido vendo, mas assim, é só divertido. Esqueci, teve uma série a mais que eu vi na Netflix, eu não marquei aqui, mas agora eu lembrei que eu vi, que é Clark, uma série sueca sobre um bandido que
deu origem ao termo Síndrome de Estocolmo. Aqui a história dele, da infância e tal, flashback sobre a infância, e a vida dele, as trapaças dele. Ele era um ladrão de banco, sobretudo. Ele era muito sedutor, né? Ele era bonito, sedutor, as mulheres gostavam dele, por isso Síndrome de Estocolmo. A produção, o modo como esse filme foi feito também foi satírico, né? Então, assim, às vezes ele fala com a câmera diretamente. E a gente entende por que ele era assim, né? Ele era muito envolvente, mas ele não tinha compromisso com as pessoas. Ele teve uma infância traumática que o impediu de se envolver muito emocionalmente com as pessoas, enfim. É uma série bem interessante. São poucos episódios, uma temporada, acho que 6 episódios, 6 ou 8, não lembro, de 1 hora mais ou menos cada episódio. É bem interessante. E agora, o que eu assisti no MUBI, na plataforma MUBI, assisti 2 filmes. O excelente Drive My Car, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, filme japonês, muito bom. É sobre um diretor de teatro, tem problema de visão, vai perdendo a visão, não pode dirigir mais. E aí ele contrata uma moça para dirigir para ele. A história do diretor começou a ser mostrada, só com ele, a esposa e tal, depois acontece um lance lá com a esposa, e depois surge essa motorista que tem uma história triste também. Então os dois estão ali paralelamente numa solidão e numa tristeza que tem pontos em comum. Eles são confidentes um do outro. Então, no começo, quando ela começou a dirigir para ele, parecia assim, uma história de Conduzindo Miss Daisy, mas não. É uma história assim, de solidão e sofrimento, cada um com a sua história. Muito bom o filme. Nossa, é um filme de quase 3 horas, mas a gente não sente, né, tudo isso. Um filme excelente. E um outro curta que eu vi é o W.A.S.P., W-A-S-P, é um filme britânico. A história de uma mãe solteira com 4 filhos, uma moça super jovem, 4 filhos pequenos. E começa ela a brigar com a vizinha porque xingaram os filhos dela. Ela não tem condições, ela não tem comida, ela não tem condições de criar esses filhos. A vizinhança ameaçando ela a chamar uma espécie de conselho tutelar e ela não quer abrir mão dos filhos. Mas ela tá também sem vida amorosa, ela encontra um ex-paquera e ela quer sair com ele, não tem onde deixar os filhos, ela leva os filhos, deixa do lado de fora lá do bar, enfim. E aí ela faz peripécias, né? Porque ela esconde os filhos do namorado e tal, aí a mais velha fica cuidando do bebê. Gente, é um horror, assim, presenciar os riscos que aquelas crianças estão correndo, a fome que elas estão passando, né? Enfim, e aí é muito fácil a gente condenar a mãe. Mas, assim, a mãe também é jovem, precisa viver e tal, e ela não maltrata os filhos, né? Ela deixa a responsabilidade nas costas da filha mais velha, o que eu acho muito cruel, né? Muitos pais fazem isso, os filhos mais velhos acabam sendo pais, principalmente filha, né? Acaba sendo mãe dos menores, né? Normalmente família que tem muitos filhos é sempre assim. Então a criança que é obrigada a amadurecer muito rapidamente é tratada de maneira injusta sempre. A situação já é injusta com a criança e depois é cobrada também de maneira muito injusta, porque não cuidou direito, porque não fez direito, como se tivesse a obrigação de cuidar e fazer as coisas de direito, sendo que ela é uma criança ainda, ela não tem responsabilidade de adulto. Mas assim, ao mesmo tempo, é muito fácil ficar com raiva da mãe e se revoltar contra a mãe, mas também eu fiquei com dó de todo mundo nessa história, das crianças e da mãe também, né? É um curto, assim, acho que 20 e poucos minutos, aquela coisa bem câmera, assim, perto, no ombro, parecendo aquelas coisas, aquelas filmagens dos irmãos Dardenne, câmera no ombro acompanhando, quase como se fosse um documentário, é um curta bem legal. Então é isso, tudo que eu assisti, tudo que eu li, dessa vez não assisti muita coisa, não tô assistindo tanta coisa assim, mas eu tô bem cansada, fim de semestre já tô bem cansada, e eu quero parar, quero ver se eu assisto menos coisa para descansar um pouco a mente, né, deixar meu corpo descansar. E se eu puder ler mais, tudo bem, mas assistir eu quero reduzir um pouco as coisas que eu tô assistindo. Certo? Me digam aí o que vocês assistiram, o que vocês me recomendam, né? Porque eu vou continuar assistindo, vou diminuir. Eu acho que eu tava assistindo muita coisa, né? Eu só vou diminuir a quantidade. Então tem que melhorar a qualidade, já que eu vou diminuir a quantidade. Podem me sugerir e me digam o que vocês leram no mês de maio. Vou adorar saber. E podem deixar também
os comentários aí sobre o que vocês sugerem para o nosso conteúdo pago. Eu vou adorar saber. Esqueci de pedir no começo, mas vou pedir agora. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Muito obrigada, beijos.